Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha. Vamos lá, galera. Continuando aqui com o nosso estudo, né? No vídeo de hoje, nós vamos entender várias regras. Perdão, minha voz. Nós vamos entender várias regras fundamentais que todo aeronauta precisa conhecer. Tá? Nós vamos falar sobre limites de horas de voo por tipo de aeronave, né? O que é trabalho noturno, o limite de madrugadas voadas, além de temas como sobreaviso, reserva, viagem, repouso e folgas mensais. Certo? Tudo aí com base na Lei 13.475 de 2017. Então fica comigo até o fim, que esse conteúdo é essencial para a sua carreira na aviação. Show? Então vamos lá. Vamos falar aqui primeiramente sobre horas de voo, ok? E limites por tipo de aeronave. Então o que é a hora de voo? Aí de segunda definição. Hora de voo é o período entre o início do deslocamento da aeronave, o início do táxi, até o estacionamento final com corte dos motores, né? Então, aí ao fim do táxi. Beleza? Então, essa é a definição de hora de voo para depois que seja computada no seu salário, né? Na sua remuneração. A diferença lá entre hora de voo e jornada de trabalho. Ok? E aí também temos aqui os limites, né? Para cada aeronave você pode voar um determinado tempo. Então, por exemplo, aí para aviões a jato, nós temos o limite de 80 horas por mês e 800 horas por ano. Aviões turbohélice, nós temos o limite de 85 horas por mês e 850 horas por ano. E helicópteros, nós temos o limite de 90 horas por mês e 1080 horas por ano, ok? Então essa aí é a principal diferença. E por que eu coloquei um asterisco em cada parte aqui dos aviões a jato e dos aviões turbohélice? Porque eles são o que é importante para a gente saber, que são os que a gente irá trabalhar. Aqui no Brasil a gente trabalha com aviões a jato e aviões turbohélice, ok? E também tem uma coisa que eu esqueci de escrever, que é o seguinte: quando o aeronauta tripular diferentes tipos de aeronave, será observado um menor limite entre elas, ok? Então aí, se você tem a CHT por um ATR, por um, sei lá, A320, vai ser observado o limite do ATR. Perdão, vai ser observado o limite do A320, que é o menor, ok? Porque geralmente os aviões turbohélices eles têm voos mais curtos, né? Por isso que faz sentido eles terem 5 horas a mais. Beleza? Então podemos passar. Vamos seguindo aqui então. Vamos falar sobre trabalho noturno e madrugada. Ok? Então o que é o trabalho noturno, galera? É o período de voo realizado entre as 18 horas de um dia, né, e as 6 horas do dia seguinte. É considerado aí o fuso da base do aeronauta. Importante saber disso, ok? Falando disso também, nós temos aí a remuneração para cada hora noturna equivale a 52 minutos e 30 segundos, ok? E a madrugada, né, entende-se como madrugada o período trabalhado entre 0 e 6 horas, considerando o fuso horário oficial da base contratual do tripulante, ok? Ele ficou ali um pouquinho para baixo, mas temos aqui o limite máximo de 2 madrugadas consecutivas de trabalho e 4 totais no período de 168 horas. Então, se você passar 168 horas, trabalhou 4 madrugadas, você tem que dar ali um break, tem que dar uma pausa, ok? E aí, sempre que for disponibilizado ao tripulante o período mínimo de 48 horas livre de qualquer atividade, poderá ser iniciada a contagem de novo, período de 168 horas consecutivas. Então, imagina, você trabalhou 2 madrugadas consecutivas, né, descansou, depois ele teve mais duas, deu 4. Só que foi disponibilizado para você um repouso de 48 horas, então você teve ali uma folga de 2 dias. Ou seja, a sua estatística de trabalho na madrugada reseta. Então você vai poder trabalhar na madrugada novamente, desde que você tenha esse repouso, no mínimo de 48 horas. Ok? Fechou? Então, um conteúdo aqui importante também para a gente saber, né? Até mesmo para a gente entender como será a nossa jornada aí nos nossos queridos aviões. Então, vamos avançando. Vamos falar aqui agora sobre sobreaviso, ok? Então, o que é o sobreaviso? Né? É o período em que o aeronauta permanece em local de sua escolha, à disposição da empresa, aguardando aí possível
convocação, ok? Então, o que acontece, né? Se você recebe ali uma mensagem ou um telefonema da companhia dizendo, pode ser que você seja escalado, mas não é certeza. Então você vai ficar ali em alerta, né? Você vai ficar aguardando se você vai ser chamado ou não. Né? Então é um período de tempo não inferior a 3 horas e não excedente a 12 horas, né? Que você fica ali aguardando. Né? Então não necessariamente você precisa ficar no aeroporto, você pode ficar no local sua escolha. Você pode ficar ali no shopping, pode ficar em casa, enfim. Mas você tem que estar ali alerta, sabendo que talvez você possa ser chamado, né? E aí, caso você seja chamado, você deve apresentar-se no aeroporto até 90 minutos após receber a comunicação para início de nova tarefa. E aí, uma coisa que eu não escrevi, mas que é importante frisar também, que em município com 2 ou mais aeroportos, o tripulante designado para aeroporto diferente da base terá prazo de 150 minutos para apresentação. Então imagina que sua base é Rio, você tem ali como base o Galeão. Mas você foi convocado para o Santos Dumont e um para o outro são ali tem uma distância razoável. Então você vai ter esse prazo maior para se apresentar por conta que a cidade é bem grande. Mesma coisa valeria para São Paulo, Belo Horizonte, cidades que têm mais de um aeroporto. Ok? E o número de sobreavisos não deverá exceder 8 mensais. Ok? Tranquilo? Então, essa é a questão aqui do sobreaviso, mesmo para vocês realmente estarem cientes do que é. É o caso que vocês possam ser chamados ali, vocês têm que ficar ligado, ok? E agora podemos falar aqui sobre a reserva, que é um pouquinho diferente. Qual que é a diferença aí do sobreaviso para a reserva, galera? A reserva tem esse como definição, né, o período de tempo em que o aeronauta permanece, né, por determinação do empregador em local de trabalho à sua disposição. Né? Então, nesse local, a empresa obrigatoriamente tem que disponibilizar ali um local confortável para você ficar aguardando, né? Que tem ali cadeira reclinável, um blackout, né? Porque, por exemplo, você fica na reserva caso alguém tenha falado, talvez eu não possa ir trabalhar hoje, talvez eu tenha que buscar meu filho, ou aconteceu algo, você fica ali a postos para substituir esse tripulante, ok? Então, esse tempo que você fica ali na reserva conta como jornada de trabalho. Então você será remunerado por isso. Mesmo que você não seja convocado, mesmo que você não vá embarcar, não o imprevisto que o outro tripulante ali provavelmente ia acontecer não chegou a acontecer, você será remunerado por esse tempo que você ficou ali em espera. Ok? Então, o tempo aí é incluído na jornada de trabalho. Ok? Tranquilo? Então podemos continuar. Tá vendo só se eu não esqueci alguma coisa aqui do roteiro? Não, podemos continuar. Então vamos falar agora de viagem. O que é viagem? Qual que é a definição de viagem? É, viagem é o período entre a apresentação para o primeiro voo até o retorno à base contratual, galera. Então, é o nosso trabalho, é o trabalho realizado pelo tripulante, contado desde a saída da sua base até o regresso à mesma. Então, esse é a definição de viagem para nós tripulantes. Para a gente concluir uma viagem, a gente tem que ir fazendo ali o nosso trabalho e voltar, né? E geralmente é facultado aí ao empregador fazer com que o tripulante cumpra uma combinação de voos, passando por sua base sem ser dispensado do serviço, ok? E aí também pode incluir pernoite, né? Pode incluir vários trechos. E a empresa deve fornecer hospedagem, transporte e alimentação para caso haja esses pernoites. Ok? Então, para nós tripulantes, essa é a definição de viagem. Vocês podem anotar aí, né? Então, nós temos que passar pela nossa base. Beleza? Vamos lá, continuando. Vamos falar aqui sobre repouso, galera. Então, o que é o nosso repouso? Agora vamos falar aqui de coisa boa. Repouso. Repouso é o período sem qualquer atividade profissional. Né? Então, basicamente, é a nossa folga, é o nosso day off. Né? Que é justamente para a gente dar ali a nossa recuperação, ter ali o nosso descanso, o nosso lazer, né? Cuidar da nossa vida pessoal. Né? E o repouso mínimo, ele varia conforme a jornada anterior. Mas tem aí os mínimos que precisam ser. Então, temos aí o repouso de no mínimo 12 horas. Se você tiver uma jornada de até 12 horas. Okay? Você tem um repouso de 16 horas, né, após
uma jornada entre 12 e 14 horas. E você tem um repouso de 24 horas sempre após uma jornada acima de 15 horas. Perdão, falei 14? Acima de 15 horas, ok? Então, para nós aqui, tripulantes simples, que iremos entrar numa companhia nacional, nosso repouso será aqui entre repouso mínimo de 12 horas, porque a nossa jornada dificilmente vai passar de 12 horas. Essas jornadas ali de 16 a 24 são para tripulantes ali que fazem voos internacionais. Ok? Para a gente que começa, não é o nosso caso. Ok? E aí, então temos aqui o nosso repouso, né? E temos também aqui a nossa folga periódica. Então a nossa folga, né, ali diferente do repouso, se diferencia por quê? Porque é um período mínimo de 30 horas consecutivas sem atividades, né? Então, ali realmente você fica off, né? Você tem o repouso, você tem o pernoite, ali o descanso, mas você já pode voltar a trabalhar. A folga não. A folga você tem que ter pelo menos ali um dia e 6 horas sem atividade, ok? Então, todo aeronauta tem direito a pelo menos 10 folgas mensais, né? As quais pelo menos duas deverão compreender um sábado e um domingo consecutivos, devendo a primeira destas ter início até às 12 horas de sábado no horário de Brasília, ok? Então, a folga deverá ter seus horários de início e término publicados sempre em escala. Claro, né? Vocês querem se planejar, vocês sabem que vocês vão ficar de folga, né? E aí, falar, a gente vai ficar de folga, então, eu quero ali viajar, quero ali aproveitar um pouquinho, quero conhecer outro lugar. Tem que estar em escala para vocês também terem essa preparação, ok? Mas lembrando que a folga é diferente de repouso, né? Então, o repouso é ali para você se abster das suas atividades, mas você ali logo terá que voltar, né? A folga periódica não. A folga periódica tem mesmo como esse objetivo para o descanso social, né? E ali ter um tempo com você, para você mesmo, para sua família, etc. Mas tem diferença de uma para outra, ok? Bom, bastante coisa que falamos aqui, mas podemos chegar para a nossa conclusão, galera. Então, nosso resumão aqui, a gente vai falar sobre, né, as horas de voo, né? Tem limites mensais e anuais conforme o tipo de aeronave, né? O trabalho noturno e atividades na madrugada tem regras específicas e limite de madrugadas consecutivas, né, como vocês puderam ver. O sobreaviso e a reserva são formas distintas de prontidão do aeronauta, que tem duração máxima de 6 horas. Né? E a viagem representa todo o período fora da base e a empresa deve garantir suporte adequado. É, deve garantir suporte adequado. Né? E os períodos de repouso variam conforme a jornada anterior e são essenciais para a recuperação física. Todo aeronauta tem direito a pelo menos 10 folgas mensais, com garantia de descanso social e familiar. Ok? Então, agora que você já sabe como funcionam os limites de voo, que é sobre aviso e reserva, né? É importante que você entenda esses direitos e deveres, né? É essencial para manter a segurança no voo e a qualidade de vida da tripulação, e até mesmo para saber se os seus direitos estão sendo cumpridos. Perdão, a garganta aqui falhou. Então, se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem também está na aviação. Beleza, galera? Show de bola. Finalizamos por aqui. Qualquer dúvida, elogio, crítica, deixem aí nos comentários. Show. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.